Muito bem, estamos nós aqui, 181 dias de propósito, queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, fazendo o teu devocional hoje, mas eu quero deixar uma palavra desde já para encorajar você, sabe? Já ir sendo assim uma semente boa para o teu coração. Abra o teu coração aí para receber o que Deus tem para te entregar nesse momento. Vamos lá, olha só. Lá em Salmo 116, versículo 1 e 2 diz assim: Eu amo o Senhor porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda a atenção. Por isso, sempre pedirei a sua ajuda para minha vida. Hoje, queridos, claro, antes de chegarmos aqui naquele nosso resumão e contando para você o que está acontecendo aqui, de acordo com o nosso cronograma, esse texto, sem dúvida nenhuma, nos incentiva a, sempre que nós precisarmos, queridos, pedir ajuda. Não é errado, não é vergonhoso nós pedirmos ajuda. Você entende, eu e você, homens e mulheres de Deus, nós somos super-homens, né? Ou as mulheres, desculpa, maravilhas, né? Nós temos limitações. Então, sempre que você precisar, eu queria que você soubesse, te lembrar nesse dia, que existe um Deus que está à tua disposição. Existe um Deus que sempre que você pedir por ajuda, Ele vai estar disponível para te ajudar. Assim como o salmista nessa ocasião, queridos, está nos dizendo, olha, ele me escuta com toda a atenção. Ele não só escuta, né, queridos? Nós costumamos dizer que há uma diferença entre ouvir e escutar. Então, escutar significa realmente que alguém vai estar dando a atenção devida àquilo que está sendo falado, né? E a palavra de Deus está nos lembrando isso, que quando Ele nos escuta, Ele nos dá atenção, sempre que nós pedirmos ajuda a Ele. Então, olha, não desista, tá bom? Peça ajuda ao Senhor, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista do seu ministério. Não desista, peça ajuda ao Senhor e com toda certeza esse apoio, essa ajuda que vem do Senhor para a tua vida, que vem do seu Pai, do nosso Pai, né, para nós, queridos, é uma ajuda muito poderosa que muda o rumo assim de toda a nossa vida. Combinado? Então assim nós vamos começar o nosso devocional de hoje, né, com essa palavra de encorajamento para você aí. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, na verdade nós vamos nos unir nesse tempo em oração. E daqui a pouquinho nós vamos então para o resumo de hoje, tá bom? De acordo com o nosso cronograma, Salmo 114 ao Salmo 118, salmos bem curtinhos. E nós vamos aí bater nossa meta do dia de hoje, amém? Então vamos lá, Pai? Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, porque estamos vivos. Obrigada por sua palavra. Obrigada por sua verdade que nos liberta, que nos transforma, que nos molda. Senhor, nos ajude a sermos melhores. Quando nós finalizarmos esse devocional no decorrer do nosso dia, no decorrer dos nossos dias que estão por vir, que o Senhor, Pai, traga à memória a Tua palavra nas mais diversas situações, Pai, porque nós precisamos dela. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é ela, Pai, que nos livra de enrascadas, de perigos, é a Tua palavra, Pai, verdadeira, que nos livra de todo o mal. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Que não seja uma leitura qualquer, Pai, porque a Tua palavra não é um livro qualquer, não é só mais um livro. A Tua palavra, Senhor, ela é saúde para o nosso corpo. A Tua palavra, Pai, ela nos guia a toda a verdade. A Tua palavra é cura, é libertação, é transformação, é provisão. A Tua palavra, Senhor, é tudo. Então, nos dê esse discernimento e essa sabedoria para entender isso e receber tudo isso que vem do Senhor para nós. É a oração do nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, olha só. De acordo, então, com o nosso cronograma, estamos aqui no Salmo 114. Como eu sempre digo para vocês, queridos, de acordo aqui com o que nós estamos avançando hoje, Salmo 114, queridos, o salmista aqui não é Davi. Aqui menciona que é o salmista, mas não menciona o nome dele, tá? E aqui, queridos, temos um tema, né? Um título para o Salmo 114. Diz que o salmista está celebrando, né? Ou seja, está alegre pela passagem que eles tiveram, né? Não sei se você vai lembrar disso. Os israelitas passando ali pelo Mar Vermelho, né? E aqui ele está fazendo menção disso, olha só. Quando os israelitas saíram do Egito,
os descendentes de Jacó eram escravos de um povo de língua estranha. E ele continua assim no versículo 2. Judá transformou-se no seu templo, no templo de Deus. Israel ficou sendo a sua prioridade. Quando o mar viu os israelitas chegando, fugiu. O rio Jordão parou de correr quando Israel entrou em sua nova terra. Você lembra desse fato? O mar se abriu, né, queridos? Você lembra disso? Pois é, aqui está fazendo menção disso. Deixa só eu conferir uma situação, você me dá um minutinho? Deixa eu abrir os nossos outros devocionais aqui, que eu quero fazer menção para você aqui de um outro texto. Só um minutinho, ó. Só conferindo com você aqui. Isso mesmo. Desculpa, tá? Era só para conferir aqui o versículo que a gente estava falando. Então, ó, aqui está dizendo no versículo 3, dizendo então que os rios pararam de correr, né? Quando os israelitas entraram na sua nova terra. Olha que poderoso isso. E versículo 4 diz, os montes saltaram como carneiros, as colinas pularam como ovelhas. E por que fugiu você, ó mar? O salmista pergunta. E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, como ovelhas, por que saltaram? Toda a terra trema na presença do soberano, na presença do Deus de Jacó, no Deus de Israel, né? Pois ele faz brotar água da rocha e do rochedo faz nascer uma fonte de água. Queridos, aqui é porque o salmista reconhece que somente o Senhor poderia fazer tais coisas, né, queridos? Não foram os israelitas, foi o poder de Deus que fez tudo isso, amém? Então ele está reconhecendo, né? E aqui fazendo perguntas, né? Nós percebemos isso também em Salmos, os salmistas fazendo perguntas, né? Mas realmente é para nos levar à reflexão de quem foi que fez tais coisas, né? Não poderiam ser eles, senão o próprio Deus com eles ali, operando tais sinais, amém? Vamos para o Salmo 115. Salmo 115, muito poderoso, ele nos incentiva aqui, queridos, a confiar somente no Senhor. É isso, né? Confiarmos plenamente no Senhor. Nós começamos o nosso devocional falando a respeito disso, né? Que nós devemos realmente pedir ajuda ao Senhor. E com toda certeza nós receberemos esse amparo, essa atenção. Ele nos escuta, ele nos dá a atenção devida sempre que nós clamamos por ele, né? Então, Salmo 115, em uma outra versão da Bíblia, tem um tema e diz assim, a glória do Senhor e a vaidade muitas vezes aos ídolos, né? Uma exortação, ou seja, está aqui nos alertando, queridos, para nós confiarmos somente no Senhor. Amém? Então vamos lá. Salmo 115 começa assim. Glorifique o seu nome, Senhor, não o nosso nome. Torne o seu nome amado e respeitado e mostre ao mundo o seu amor e a sua fidelidade. Assim, as nações pagãs não poderão dizer: onde está o Deus dos israelitas? Pagãos eram aqueles que adoravam outros deuses, né, queridos? Tá bom para você entender? Então, tá vendo? Assim, as nações pagãs não poderão dizer: onde está o Deus dos israelitas? Pois o nosso Deus, ele está nos céus e faz tudo o que quer. Mas os deuses de outros povos não passam de estátuas de ouro e prata, feitas apenas por mãos humanas. Olha, tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Inclusive tem nariz, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas não seguram, pés, mas não andam, e são totalmente mudos. Queridos, aqui o salmista, mesma coisa, ó, Salmo 115 não revela para nós quem é o salmista, mas olha que revelação poderosa aqui, sim ou não? Queridos, aqui, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, essa palavra fala profundamente comigo, a palavra de Deus, ela realmente traz para nós assim uma clareza que nós devemos ter, né? Eu conversava com, só abrindo um parênteses rapidinho, eu conversava com um irmão da igreja e ele tem olha, queridos, cristão há muitos anos, ó, e é por isso que eu costumo sempre dizer que não são os anos de crente, né, de conversão, que vai nos dar maturidade e revelação da palavra, não é isso, queridos. Na verdade, é de acordo com a nossa sede, fome e busca, né? Nós temos que ter essa busca constante de querer aprender mais do Senhor e conhecer mais. Escuta,
Aí ele estava com uma Bíblia, e eu peguei a Bíblia, fui falar com ele acerca de alguns títulos, né, alguns textos ali que o Senhor estava trazendo. E aí ele falou assim, tá vendo, às vezes eu fico meio confusa, não entendo. Ele diz, eu falei, meu irmão, se você não consegue entender, a melhor dica que eu dou para você é que você compre uma Bíblia numa versão mais simplificada, queridos. Eu não entendo, assim, porque que às vezes a gente é tão resistente a isso. Nós estamos aprendendo, amém? Nós nunca saberemos tudo. Estamos em fase de constante aprendizado. Então, às vezes, a gente gasta dinheiro com tanta coisa. Fala a verdade, coisas, claro, gastar a gente sempre gasta, mas eu digo com bobagens. E às vezes você não investe R$ 30, queridos. Olha, essa daqui, não sei se você lembra, no início do ano eu falei para vocês que eu adquiri essa versão, que eu tinha uma outra versão dessa, eu tinha uma outra Bíblia nessa versão e eu semeei, dei para uma pessoa o ano passado. E aí esse ano, no propósito, eu comprei novamente nessa versão, a versão Bíblia Viva, né? Queridos, é uma versão muito simplificada, tem ela com diversas cores de capa, e ela é essa versão que eu sempre estou fazendo leitura aqui, que é uma leitura simples, queridos. Simples que eu quero dizer, não tira a revelação do Evangelho. Ela é simples de você entender o contexto, de você ficar fazendo ali a leitura íntegra, né, dos capítulos, muitas vezes igual a gente está fazendo a leitura. Então, eu encorajo muito você. Peguei esse exemplo para te contar, abrindo esse parênteses, por quê? Porque você vê, queridos, muitos anos. E a Bíblia dele, ele não né, mesmo sendo uma Bíblia bem bonita, viu, queridos? Olha, dessa grossurona, capa de couro, coisa mais linda assim, né? Parecendo couro, né? Bem bonita. Mas ele não entendia. Então, o que eu tô contando isso pra você? Às vezes é bem seu caso, você tem várias Bíblias aí, mas você é aquele que não abre, então quando lê não entende muito. Então, queridos, não se renda. Compra essa Bíblia aqui, ó, versão viva, porque aí você vai ler e você vai gostar demais. E o que você faz? Quando você entender, ó, eu costumo dizer que o melhor termômetro assim, só pra você sentir a diferença, é você pegar Salmos, que é bem onde a gente tá. Pega o Salmo 91 da versão viva, que é o 91, 23, que são os mais conhecidos popularmente falando. Pega esses salmos e compara ele na versão, dá um exemplo aqui para vocês. Almeida corrigida e atualizada versão fiel, que eu tenho aqui, a Bíblia King James, nessas versões. Pega essas versões para você ver. Queridos, são bênçãos demais da conta, mas assim, para você pegar essa outra versão, que ela tem uma linguagem às vezes um pouco diferente, são só palavras mesmo, queridos. São palavras, é igual quando você vai ver a tradução das palavras, né? Só que a versão a Bíblia Viva, ela já traz essa tradução para você simplificada. Então, vai ser menos trabalhoso para você que está querendo pegar gosto e começar a enganjar nessa questão do estudo, vai te ajudar bastante. Então, fica aqui meu encorajamento para você, mais uma vez, para você adquirir uma Bíblia nessa versão, tá bom? Fechando parênteses, vamos continuar aqui. Então, eu falava, queridos, que essa palavra fala muito profundamente comigo, né? E olha a revelação do salmista aqui acerca dos ídolos, né? Dos outros deuses. Gente, olha, essas estátuas não passam o quê? São apenas, esses deuses, né? Desculpa, não passam apenas de estátuas de ouro e de prata, né? Olha só, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não pode pegar. Fato, né, queridos? Ou seja, não tem vida, eles não têm poder algum, em outras palavras, né? Está trazendo aqui para nós isso. Então, o versículo 8, ele diz assim, ó, aqueles que fazem essas imagens e as adoram, tornam-se como elas. Israelitas, ei, povo de Deus, confiem somente no Senhor, ele está dizendo, ele é o nosso apoio e o escudo que nos protege. Sacerdotes, confiem no Senhor. Confiem no Senhor, ele é o seu apoio e o seu escudo de proteção. Todos vocês que amam e obedecem ao Senhor, ou seja, também que temem ao Senhor, né? Confiem nele, o Senhor é o seu apoio e o seu escudo de proteção. Amém? Olha como é que ele termina. Ele abençoará aqueles que o amam e lhe obedecem, grandes ou pequenos, porque os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele confiou ao homem. Queridos, esse versículo também, eu encorajo muito você, quando você estiver fazendo a leitura, você estudar sobre ele. Versículo 16, sabe por quê? Aqui tem uma revelação profunda, que eu percebi, queridos, um dia em uma ministração
de um bispo maravilhoso, amo muitas ministrações dele, chamado J.B. Carvalho. Ele é um fera, amo demais, né? A forma dele ministrar e o conhecimento dele, queridos, a simplicidade, a humildade e ao mesmo tempo tão carregado de sabedoria, entende? É tudo isso na ministração. E, queridos, ele trouxe essa revelação desse versículo, porque os mais altos céus, porque os céus são mais altos do que a terra. Tem versões assim, porque os céus são mais altos do que a terra, ao qual pertencem ao Senhor, mas a terra ele nos confiou, ele deu domínio para nós. Então aqui vem aquela versão quando diz, né, que realmente o Senhor nos deu, lá em Gênesis, lembra disso, porque, queridos, o Senhor nos deu a terra para que nós dominássemos ela, e às vezes tem coisas que nós, queridos, devemos aplicar força no sentido de fazer aqui, e a gente fica condicionando a Deus como se Deus quisesse. Não, Deus já disse, Deus quer, Deus diz que nós devemos dominar, nós devemos fazer. A terra ele nos deu, então cabe a nós muitas vezes fazer coisas, mudar situações aqui na terra, porque ele já confiou a nós essa missão. Então, ó, tô dando só uma pincelada aqui pra gente ir muito profundo, pra gente avançar, não demorar nosso devocional, mas procure uma revelação profunda, queridos, dessa palavra aqui. Deus vai falar muito com você, tá bom? Bom, é isso. Então ele termina dizendo isso, né? Porque os céus são mais altos, porque o mais alto céus pertence ao Senhor, a terra ele confiou aos homens, e ele diz aqui, ó, não, é isso, e termina o resumo daqui do Salmo 115, o resumo porque eu tô marcando alguns pontos específicos, tá bom? Vamos pro 116, Salmo 116, queridos, que foi o que nós começamos hoje, né, os 2 primeiros versículos maravilhosos. Ele aqui nessa versão, na outra versão, ele está dando um título como Amor e Gratidão a Deus pela sua salvação. Então, Salmo 116 vai falar sobre isso. Versículo 1 diz, eu amo o Senhor, porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda a atenção. Por isso, eu sempre pedirei ajuda ao Senhor para a minha vida, ele está dizendo. Aí ele continua. A morte muitas vezes me olhou. Por um momento, eu fiquei assim completamente dominado pelo medo. Ele dizendo, o salmista dizendo, um desespero e uma tristeza me dominaram. Então o que eu fiz? Eu clamei ao Senhor, ele está dizendo. Ó Senhor, salve a minha vida, ele está dizendo. E assim eu vi a bondade do Senhor como é grande. Como é grande a sua bondade e a sua justiça, ele está dizendo. O nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. Olha que poderoso isso. Essa é uma revelação que você precisa deixar marcada aí na sua Bíblia. Olha, ele disse que então ele estava passando por momentos muito perturbadores, e ele foi então e pediu ajuda ao Senhor. Não foi assim que começamos dizendo? E ele está dizendo que quando ele pediu, ele viu como o Senhor é bondoso e como é grande a sua justiça. Então ele disse, o nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras. Eu estive a ponto de morrer e ele me salvou. Agora minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor tem sido bom para mim. Olha tudo de revelação que ele recebeu ao clamar por ajuda ao Senhor. O Senhor, ele tem o entendimento de que o Senhor o escutava e nos escuta. Amém? Sim, tome isso como verdade, porque é verdade. E aí, queridos, olha todas as conclusões que ele foi chegando. Aí ele diz, porque o Senhor me livrou da morte, ele enxugou as minhas lágrimas de tristeza dos olhos, não deixou os meus pés tropeçarem. Por isso, eu viverei bem perto do Senhor até o fim da minha vida. Aí ele continuou aqui no versículo 14, diante de todo o povo, eu cumprirei as promessas que eu fiz ao Senhor. Para os fiéis, até a morte é bênção e vitória. Olha só isso, para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva. O Senhor quebrou as correntes que me prendiam. Eu o louvarei e oferei sacrifícios de gratidão. Eu sempre invocarei o teu nome diante de todo o povo. Eu cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Farei isso nos pátios do templo do Senhor em Jerusalém. Aleluia. Ele termina assim. Esse Salmo 116, ele é poderoso, ele nos traz uma revelação muito grande. E claro, uma chave para eu e você sempre, queridos, como eu disse, vou só reforçar para você, clamarmos por ajuda sempre que necessário, porque nós temos um Deus que nos
escuta. Amém? Nós temos um pai que é bom e ele entendeu essa bondade de Deus aqui, o salmista entendeu durante o salmo, né? O decorrer da sua oração, e ele também deixa marcado aqui para nós. Ele entendeu como ele é bondoso e grandiosa é a sua justiça. Amém? Grande é a sua misericórdia por nós. Amém? Vamos para o Salmo 117? Olha, você não vai acreditar. Vou te mostrar. Salmo 117, olha aqui. 2 versículos, gente. 2. Olha, esse aqui a gente vai tirar assim em um segundo, né? Vamos lá? Salmo 117, quer dizer, ele também tem como título para que nós venhamos louvar o amor de Deus e a sua bondade. Então, ele diz simplesmente isso mesmo. Louvem o Senhor todas as raças, louvem o Senhor todos os povos. Sabe por quê? Porque o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Lembra o que significa aleluia? Louvado seja o nome do Senhor, amém? E vamos para o nosso último de hoje, para a gente acabar nosso devocional. Salmo 118, queridos, ele tem como tema o seguinte: o salmista aqui está louvando a Deus por amor a Deus. Claro, por tantos livramentos que ele deu a esse salmista dos seus inimigos. Então aqui nós vamos ter revelações profundas, se prepare, vamos lá. Salmo 118, ele começa assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, e o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Por isso, todo o povo de Israel diga assim: o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. E os sacerdotes e a família de Arão também digam isso: o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Todos os que amam e temem ao Senhor digam: o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Olha só quantas afirmações o salmista está nos dando aqui acerca do amor fiel de Deus e quão dedicado é esse amor para nós, durando para sempre. Amém? Então olha só como é que ele continua. Cercado por terríveis problemas, quando eu estava, eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me ouviu. Então, mais uma vez, queridos, sem dúvida, estamos sendo orientados a pedir ajuda ao Senhor, sim ou não? Sim, com certeza, porque o salmista no 116 fez isso, o salmista aqui no 118 também está fazendo isso, e nós vamos ver o resultado de tudo isso. Olha só, ele está dizendo: cercado por terríveis problemas, pedi ajuda ao Senhor, e Ele me ouviu e me livrou da angústia. Ou seja, ele pediu ajuda e ele foi ouvido, amém? Então olha só, versículo 6 continua ele dizendo e afirmando: o Senhor está comigo, por isso eu não tenho medo do que os homens planejam fazer contra mim. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar em homens. O salmista está fazendo um grande alerta de uma experiência que ele teve e, claro, o Senhor então compartilhou conosco, né? É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar na proteção dos príncipes ou ainda de pessoas poderosas, de pessoas importantes, porque muitas vezes as pessoas realmente deixam de confiar em Deus para confiar em pessoas, sim ou não? É o que nós mais percebemos aqui. Nós percebemos muitas vezes nós deixando na nossa vida de confiar e pedir ajuda ao Senhor e acabamos clamando e pedindo ajuda a pessoas, né? Com aparência de poderes, né? De ter poder e posição natural aqui na terra. Então ele está nos dizendo: não faça isso, é melhor você confiar na proteção do Senhor do que confiar em príncipes. Queridos, olha só, no versículo 14 ele continua: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Desculpa, versículo 15. As notícias alegres sobre a salvação são dadas em alta voz, nas tendas de todos aqueles que obedecem ao Senhor, porque o braço direito do Senhor está agindo com poder. Olha como é que ele termina aqui. No versículo 22, inclusive, está fazendo menção acerca de Jesus, aqui no Salmo 118. Nós temos alguns salmos que já está fazendo menção acerca do Messias, da vinda de Jesus. E aqui no Salmo 118, no versículo 22, ele diz isso: a pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção, que é a pedra angular, né? Então tem algumas versões que diz aqui, inclusive, que
Tem algumas versões que nos faz menção, inclusive, de onde está sendo dito isso. Então, em Marcos 12:10, Lucas 20:17, fazendo menção da pedra angular, pedra que foi rejeitada pelos homens, né, queridos, que era a mais importante de toda a construção. Quem é essa pedra? Jesus, queridos. E aqui continua dizendo, isso vem do Senhor e é uma coisa maravilhosa. Esse dia foi especialmente preparado pelo Senhor, então vamos nos alegrar e festejar. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e nós o abençoamos da casa do Senhor. Ó Senhor Deus, olha como termina, já vamos acabar. Ó Senhor, tu és Deus. Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Aproximem-se do cortejo festivo, carregando ramos até as pontas do altar. Você lembra que quando Jesus ele foi chegando na cidade, no jumentinho, né? Você lembra disso? Como é que as pessoas aclamaram ele? Você lembra disso? Olha aqui no Salmo 118. Olha só o que está dizendo aqui, ó, carregando ramos até as pontas do altar. Aqui está fazendo menção, mas você lembra que eles aclamaram Jesus com ramos? Queridos, a palavra de Deus é uma revelação muito, muito linda, né? Porque como a gente sempre diz, olha, no Antigo Testamento já está fazendo menção. Literalmente é tudo sobre Jesus, né, queridos? E olha, aqui o salmista já está fazendo menção do que estaria por vir, tá bom? E finalizamos o Salmo 118, o salmista dizendo, olha, o Senhor é o meu Deus. Eu quero dar graças ao Senhor e falar da sua grandeza para sempre. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Amém? Então, ó, para a gente finalizar, quero só deixar uma chave para você que está chegando agora. Nós falamos hoje no início, então, e vamos finalizar fechando também falando a mesma coisa. Sempre que você precisar, peça ajuda ao Senhor. Hoje, o que mais o Senhor falou conosco em Salmos, sem dúvida, foi acerca da sua ajuda. Ele sempre está nos ouvindo. Ele sempre está com seus ouvidos atentos para nos ouvir, queridos. E sabe, não somente nos ouvir, nos escutar, como também pronto para nos ajudar. Então, todos nós precisamos de ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. E que, de preferência, o teu socorro, sabe, o teu clamor de pedido de ajuda seja ao Senhor, amém? Porque Ele, com toda certeza, tem todo o poder de mudar a nossa história, amém? Eu vou ficando por aqui, te encorajo, claro, você depois fazer a leitura aí do Salmo 114 ao Salmo 118, ó, nós vamos avançando, hein? No nosso próximo devocional, Salmo 119, tem muita coisa boa chegando aí, tá bom? Vamos juntos até que dia, pra você saber? 31 de dezembro, então todos os dias estaremos aqui firmes até vencermos toda a Bíblia no livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.